Olá, jovem estudante, professor Flávio Negrão de volta com o canal Química Explicada em Minutos. E hoje eu vou te ensinar a calcular a variação de entalpia de uma reação. Na verdade, não de uma reação apenas, mas eu vou te ensinar a calcular a variação de entalpia da lei de Hess. Então vem comigo que eu vou te ensinar como é que se faz isso agora. E lá vamos nós! Falando da variação de entalpia, quando a gente trata da lei de Hess, o que é que acontece? A regra geral da lei de Hess diz pra gente que quando eu for calcular o ΔH de qualquer reação, sempre esse ΔH dessa reação que eu quero saber vai ser, na verdade, a soma das variações de entalpia das etapas que formam essa única reação. Como assim? O que é que eu estou falando? Eu tenho aqui um exemplo. Ó, eu quero determinar o ΔH desta reação aqui, que eu não tenho ΔH, eu preciso determinar. E para mim encontrar esse ΔH, o que é que eu tenho na verdade? Eu tenho essas três etapas aqui que eu vou utilizar para determinar quanto vale o ΔH dessa etapa aqui de cima, que eu chamo de etapa global. Então isso é bem mais simples do que parece. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Eu vou usar sempre a minha reação base, a reação que eu quero descobrir o ΔH, para ir modificando e alterando as reações filhas ou etapas, como preferir chamar, para que eu possa chegar no resultado correto. Então o que dá trabalho aqui na verdade não é fazer o cálculo do ΔH. O que dá trabalho na verdade é você alterar as reações para que elas fiquem do jeito correto para que o resultado esteja perfeito. Que viagem é essa, velho? Então aqui ó, vou começar. A princípio o que acontece? Você vê que esses estados físicos que estão aqui, por exemplo, gasoso aqui no hidrogênio, gasoso no oxigênio e líquido nesse álcool aqui, o que acontece? Eles podem ser ignorados. Por quê? Porque se eu for parar para pensar, olha só, o hidrogênio, que é o H2, ele só existe desse formato gasoso, ó. Não existe nenhum outro tipo de hidrogênio, não existe hidrogênio, por exemplo, líquido. Então isso aqui, esse gasoso, eu posso simplesmente eliminar, porque ele está aí basicamente para encher linguiça. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o gasoso do oxigênio. Tem oxigênio gasoso aqui, que eu estou eliminando, e todo o oxigênio que aparece também é gasoso. Então isso daqui pode sair, isso daqui também pode sair, e isso daqui também pode sair. Não vai servir para nada nesse momento. E o líquido aqui do álcool, mesma coisa. Só existe um álcool aqui, que é líquido, então eu posso eliminar. O mesmo vale, por exemplo, para as outras substâncias. Olha, o CO2, ele é gasoso. O outro CO2 que existe também é gasoso, ou seja, é a mesma substância. Então esse gasoso eu posso eliminar, porque não tem, por exemplo, um gasoso e um aquoso, ou então um gasoso e um sólido. E a mesma coisa vale para o líquido da água. Água líquida aqui, posso eliminar esse Lzinho. E água líquida bem aqui, também posso eliminar esse Lzinho aqui. Então eu vou trabalhar basicamente com as substâncias. Então como é que eu vou fazer isso? Olha só. Começando pelo carbono na forma de grafite. Eu vou identificar onde é que ele está. Esse carbono grafite ele aparece bem aqui, ó, na reação número 1. É ele que eu estou trabalhando bem aqui. Eu vou checar duas coisas: posição e quantidade. Posição diz referência a quê? Diz referência a saber se ele é reagente ou se ele é produto. O que acontece? Qualquer substância que aparece antes dessa seta bem aqui, significa que a substância é um reagente. Então aqui o carbono grafite é reagente, e aqui, como eu tenho uma seta, esse carbono grafite também é reagente. Ou seja, a posição está ok, está perfeita, não tem por que mudar. Já a quantidade, o que acontece? Eu tenho 2 carbonos grafite aqui na equação mãe, enquanto que aqui na etapa 1 eu tenho somente 1. Então como a quantidade não está batendo, aí eu vou ter que fazer bater. E como é que eu faço isso? Eu sempre vou usar ou o artifício da multiplicação ou o artifício da divisão. Então o que acontece? Se não tem nada aqui, eu sei que aqui existe o número 1. E aí, qual é o número que multiplicado por 1 vai me dar os 2 que eu preciso ter? É justamente o 2, ou seja, eu vou pegar essa equação número 1 e vou multiplicar ela por 2. Fazendo isso, eu vou reescrever ela aqui embaixo, ó. Equação número 1, eu vou ter então 1 vezes 2, 2 carbono do tipo grafite, mais 1 oxigênio vezes 2 vai dar 2 oxigênios. Isso vai produzir 1 CO2 vezes 2 vai dar 2 CO2. Detalhe, tudo que eu fizer com a equação eu tenho que fazer também com o ΔH. Então se eu multipliquei a equação por 2, eu também vou ter que multiplicar esse ΔH aqui por 2. Então esse nosso ΔH ele vai ser igual então a menos 788 kJ por mol. Então o que acontece? Como eu alterei essa primeira reação, eu não preciso mais dela. Eu posso eliminar ela daqui, porque ela não serve mais para mim, porque eu modifiquei ela. Então o que vale para mim agora é essa equação número 1 que eu reescrevi aqui embaixo.
pegando a segunda substância. Ó, a segunda substância que aparece é a substância H2. Aonde é que ela aparece? Ela aparece aqui, ó, justamente na etapa 2. Aí eu vou checar novamente, posição e quantidade. Para posição eu percebo que como aparece antes da seta é reagente, e aqui embaixo também é reagente porque aparece antes da nossa seta. Então a posição está ok. Eu vou checar agora a quantidade. Aqui nós temos 3 H2, enquanto que aqui só tem 1. Então, sabendo que tem 1 aqui, usando o artifício da multiplicação, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 3. Porque quando eu multiplico por 3, eu vou ter 3 vezes 1, que vai dar o 3 que eu preciso. Então, eu vou pegar a equação número 2 e vou reescrever ela aqui. Então, vai ficar assim. 1H2 vezes 3 vai dar 3H2. Mais meio de O2 vezes 3 vai dar 3 meios de O2. Isso vai produzir 1 de H2O vezes 3 vai dar o próprio 3H2O. E, novamente, se eu multipliquei a equação, eu também multiplico o ΔH. E isso vai dar menos 858 kJ por mol. Novamente, como eu modifiquei uma equação, eu não preciso mais da original, porque ela não tem mais serventia pra gente. E aí eu vou agora para o próximo cara. O próximo cara que aparece é o oxigênio. Mas aí eu vou te dar um macete que livro nenhum te ensina, que é o seguinte. Quando você pegar uma substância que aparece em mais de uma etapa, você não mexe com essa substância porque ela vai surgir naturalmente no final do processo. Então, por exemplo, o oxigênio aqui ele aparece na equação número 1, ele aparece na equação número 2 e ele aparece na equação número 3. Então eu não vou mexer com ele agora porque ele vai surgir naturalmente lá no final. Então anota essa informação que livro nenhum te passa e nem te ensina. Você está checando uma substância, viu que ela apareceu em mais de uma reação, não te preocupa, passa direto por ela que ela vai surgir naturalmente no final. O miserável é um gênio! E eu te digo mais, se essa dica valeu, deixa o teu joinha aí nesse vídeo, tá? Recomenda esse vídeo para um amigo, para ele aprender a fazer essa lei de Hess, para que ele possa fazer um bom vestibular, um bom Enem. Aqui eu faço conteúdo de graça para você. A única coisa que eu te peço em troca é a tua curtida, o teu compartilhamento e a tua inscrição no canal se tu ainda não for inscrito. Então, vamos continuar. A próxima substância é o álcool, que é esse cara bem aqui. Ele aparece aqui na equação número 3. O que eu percebo aí então? Que a quantidade está ok, porque ó, tem um aqui na equação mãe e tem um aqui na etapa. Só que a posição aqui na equação mãe ele é produto, enquanto que aqui na reação 3 ele é um reagente. Então o que eu vou ter que fazer? Como eu não vou ter que mexer a quantidade, eu vou ter que mexer apenas com a posição. Qual é a regra? Toda vez que eu precisar mudar a posição de uma substância, eu vou fazer o processo de inversão dessa reação. Ou seja, eu vou reescrever a reação número 3 invertendo ela. O que é inverter uma reação? O que estava no produto você escreve no reagente e o que estava no reagente você escreve no produto. Como assim? Aqui, ó, produtos. 2CO2 mais 3H2O. Então vou escrever eles como reagente, ó, 2CO2 mais 3H2O. Pronto. E aí eu coloco a seta. E o que era reagente eu vou escrever como produto. Então vai ficar C2H6O mais 3O2. E aí, toda vez que eu inverter uma reação, eu simplesmente troco o sinal da entalpia. Então, se ela estava negativa, ela vai ficar agora positivo, sendo 1368 kJ por mol. Pronto, não preciso mais da reação número 3 original, porque eu já alterei ela. Então, o que acontece? Quando a gente para analisar, ó, só checando aqui as substâncias. 2 carbono grafite, tá aqui, 2 carbono grafite no reagente. Aqui no reagente, 3H2. Olhando no reagente aqui, 3H2, ok. Por último, no produto, o álcool. No produto, nós temos aqui o álcool. Então quer dizer que as substâncias estão todas nas suas posições corretas. Então o que eu vou fazer agora para fechar? Eu vou eliminar tudo aquilo que foi igual que esteja de lados opostos. Como assim, professor? Olha só, considerando somente as etapas, o que eu percebo? Que esse CO2 que está aqui é o mesmo CO2 que aparece bem aqui. Então a quantidade é igual, só que a posição é diferente. O que eu tenho que entender? Que toda vez que você tem caras iguais de lados opostos, ou seja, produto e reagente, eles se eliminam. Ou seja, isso elimina isso, porque eles são iguais e opostos. Mesma coisa vale para o H2O. Aqui, ó, esse elimina esse. E aí quando você olha aqui para o O2, você percebe que aqui nessa posição
eles estão do mesmo lado, porém aqui tem um cara oposto. Então o que é que eu vou fazer? Do mesmo lado eu vou somar. Fazendo essa soma aqui, puxando aqui na lateral um pouquinho, o que que eu tenho? Eu tenho 2 mais 3 meios. Se eu for fazer essa soma, eu vou ter o MMC como sendo 2. Lembrando, eu divido embaixo e multiplico em cima. Então eu vou ter 2 por 1, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2 por 2 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Então quer dizer que esse resultado aqui vai ser exatamente 7 sobre 2. Então quer dizer que esses dois caras juntos aqui dão 7 meios. E aqui embaixo o que acontece? Como esses dois juntos dão 7 meios e aqui embaixo eu tenho 3 no produto, eu vou fazer uma subtração. Então fica bem simples também, ó. Eu vou ter 7 meios menos 3 inteiros. Que aí eu vou ter então o MMC como sendo 2. Lembrando, eu divido embaixo e multiplico em cima. Então eu vou ter 2 por 2 que vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Menos 2 por 1 vai dar 2. Vezes 3 vai dar 6. Então isso aqui vai dar exatamente 1 sobre 2. Então o que acontece? Qual é o lado maior? O lado maior é esse aqui, que tem 7 metades. Porque 7 metades, se você for para pensar, 7 por 2 é 3,5. 3,5 é maior que 3. Então este cara vai desaparecer por estar em menor quantidade. E aqui vai restar para a gente exatamente meio no final das contas. Então baixando tudo que sobrou. Ó, sobrou aqui para a gente 2 carbonos do tipo grafite mais 3H2 mais aqui, fazendo todo aquele processo, sobra meio de oxigênio. Não tem mais nada aqui antes da seta, porque esses dois caras foram embora. Então eu coloco a seta. E no produto não tem, foi embora. O que restou no produto foi apenas C2H6O. Então o que eu percebo é que esta reação aqui de baixo que eu acabei de montar, que eu acabei de criar, ela é perfeitamente igual à reação aqui de cima que iniciou todo o processo. Como ela é igual, quer dizer que eu fiz tudo certo. E se eu fiz tudo certo, agora eu posso partir para a lei de Hess. Como é que fica então? Eu vou ter que o nosso ΔH ele vai ser igual às etapas 1, etapa 2 e etapa 3 juntas. Ou seja, eu vou ter então que o nosso ΔH ele vai ser igual. Etapa 1, essa primeira, vale menos 788. A etapa 2, que é aqui a segunda, eu tenho menos 858. E a etapa 3 eu tenho mais 1368. Então o nosso ΔH vai ser igual a menos 1646 mais 1368, ou seja, o nosso ΔH vai ser igual a menos 278 kJ/mol, ou seja, é uma reação do tipo exotérmica. Pronto, isso resolve a nossa lei de Hess. Então, de modo geral, o que nós podemos tirar de lição aqui? Quando você precisar aumentar a quantidade de uma substância, você multiplica. Quando você precisar diminuir a quantidade de uma substância, você divide. E se você precisar trocar a posição de uma substância, basta você inverter a equação. Lembrando que tudo que você faz com a equação, você faz com o ΔH. Então, se você multiplica a equação, você multiplica o ΔH. Se você divide a equação, você divide o ΔH. E se você inverte a equação, você troca o sinal do ΔH. Não tem mistério. Não esqueça de deixar o seu joinha aí se você entendeu a resolução. Eu te agradeço demais por ter assistido esse vídeo e nos vemos numa próxima aula. Até mais e bons estudos!